Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. O assunto hoje é misturas, soluções e coeficiente de solubilidade. E aí, está preparado? Então, fique aí, não saia do seu lugar, porque já vamos começar! Diferentemente do que muitos imaginam, os elementos não se encontram livremente na natureza, com exceção dos gases nobres que não apresentam tendência de se ligarem a outros elementos. Os átomos se encontram ligados uns aos outros, formando as substâncias. Substâncias estas que, por sua vez, se juntam em um sistema a outras substâncias. É o que chamamos de misturas. E essas misturas se classificam em duas categorias: misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Nas misturas homogêneas, os componentes presentes no sistema estão unidos de uma forma que não conseguimos detectar a presença deles naquela mistura. Isso porque há uma miscibilidade muito grande entre si, há uma união muito favorável entre os componentes. Por isso que a olho nu conseguimos enxergar apenas uma fase quando se trata de mistura homogênea. Já nas misturas heterogêneas, os componentes não apresentam uma facilidade de miscibilidade entre si. Por isso que observamos mais de uma fase. Na mistura heterogênea é muito comum observarmos 2, 3 ou mais fases. As misturas homogêneas também são chamadas de soluções. E é de soluções que vamos falar nesta aula. É fácil percebermos as soluções que nos cercam diariamente. Como exemplos de soluções líquidas, temos a água do oceano, que contém sais dissolvidos, tais como cloreto de magnésio, cloreto de sódio e sulfato de magnésio. Como exemplo de solução sólida, temos o latão, que é uma liga metálica composta de cobre e zinco. Os gases de nossa atmosfera constituem uma solução gasosa formada sobretudo de gás nitrogênio e gás oxigênio. Podemos concluir, portanto, que solução é uma mistura de uma ou mais substâncias que exibe o aspecto homogêneo e invariável. Além disso, é formada por soluto e solvente. O soluto é a parte que geralmente se encontra em menor quantidade e apresenta partículas dispersas e envolvidas pelas partículas de solvente, que é o dispersante, e se apresenta em maior quantidade. No estudo das soluções, precisamos ficar atentos a mais termos além de soluto e solvente. Estes são associados às características das soluções. Por exemplo, uma solução pode ser diluída ou concentrada. De uma forma simplificada, podemos dizer que solução diluída é aquela que teve um acréscimo apenas de solvente em relação a uma concentração inicial. Já uma solução concentrada sofreu uma diminuição de solvente. Em ambas as situações, a quantidade de soluto não é alterada. O que muda é apenas a proporção de soluto em relação ao solvente. A solução diluída possui quantidade de soluto em relação ao solvente menor que a solução concentrada. Diante de tantas misturas diferentes e com algumas delas apresentando mais de uma fase, podemos nos perguntar: como ocorre a dissolução do soluto em um solvente de modo a formar uma única fase? Porque a água se mistura bem com o álcool comum, mas não com a gasolina. A resposta para estas perguntas é a mesma, por causa das interações entre as moléculas. As forças intermoleculares unem as moléculas das substâncias de modo a formarem uma fase única. As forças intermoleculares existentes na água são denominadas ligação de hidrogênio, antes chamada de ponte de hidrogênio. Embora de forma mais fraca, esse tipo de interação também ocorre nas moléculas do etanol. É bom lembrar que ambas também apresentam moléculas polares. Já a gasolina apresenta moléculas apolares e interações do tipo van der Waals, que são mais fracas do que as ligações de hidrogênio. Então, essa semelhança entre a água e etanol permite que estas se misturem com facilidade. Existe uma frase que, embora não seja totalmente certa,
ajuda a compreendermos essa miscibilidade das soluções. Semelhante dissolve semelhante. Essa frase quer dizer que uma substância polar, por exemplo, tem maior tendência a se dissolver em um solvente que também é polar, assim como um soluto apolar em um solvente apolar. Como a água é um solvente que consegue dissolver uma grande quantidade de soluto, é chamada de solvente universal. Um outro exemplo pode ser destacado, o da solução aquosa de cloreto de sódio. Como já vimos, a água é polar e o cloreto de sódio forma íons de cargas opostas quando dissolvido. Assim que o sal de cozinha é colocado em contato com a água, há a separação dos íons positivos dos negativos, ou seja, ocorre uma dissociação iônica. Esses íons sofrem o que chamamos de solvatação, que é o envolvimento destes íons pelas moléculas de água. Na solvatação, a água desfaz o retículo cristalino do sal, envolvendo suas partículas em uma interação que leva em consideração a atração da parte positiva da água com o íon cloreto, que é negativo, e a sua parte negativa com o íon sódio, que é positivo. Vale destacar que existe um confronto entre duas forças, a de coesão, que é a tendência dos íons permanecerem ligados entre si, e as forças de dissolução e solvatação, provocadas pela água. Quando a de coesão prevalece, o sal não será solúvel, mas quando a de dissolução e solvatação são superiores, o sal passa a ser solúvel. Conseguimos compreender que quando um soluto é dissolvido em um solvente, há a separação ou dissociação dos íons. E essa dissolução acontece porque as moléculas do solvente envolvem os íons do soluto. É o que chamamos de solvatação. É bem verdade que esse fenômeno não vai acontecer de forma igualitária a todos os solutos. Ou seja, cada soluto apresenta a sua própria dissolução. Por isso que é importante conhecermos o coeficiente de solubilidade de cada uma substância. Através do coeficiente de solubilidade, teremos uma noção aproximada da quantidade de soluto que pode ser dissolvida em um determinado solvente. Se utilizarmos o mesmo solvente para a dissolução de diferentes solutos, observaremos em uma mesma temperatura que cada um apresenta uma quantidade diferente dissolvida naquele mesmo solvente. Por isso a importância de se conhecer o coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade. Quando conseguimos identificar a quantidade máxima ou o coeficiente de solubilidade do soluto que está dissolvido em um volume de água em uma determinada temperatura, dizemos que esta solução está saturada. Quando este limite ainda não foi atingido, dizemos que a solução está insaturada. E se conseguirmos elevar a temperatura desta solução de modo a fazer com que a quantidade máxima de soluto dissolvido seja ultrapassada, isto é, passando do coeficiente de solubilidade daquele soluto, obteremos uma solução supersaturada. Em uma solução supersaturada, qualquer perturbação externa pode fazer com que uma parte do soluto dissolvido se torne visível, formando o que chamamos de corpo de fundo. Se isso ocorrer, a solução passa a ser chamada de saturada com corpo de fundo. Vamos compreender melhor mediante a seguinte situação. Imagine uma solução aquosa de cloreto de sódio. Coeficiente de solubilidade deste sal em água na temperatura de 20 graus Celsius é 36 gramas por 100 gramas de água. Isso significa que nesta temperatura, se um copo contendo 100 ml de água contiver 36 gramas de sal, teremos uma solução saturada, pois atingimos o máximo da capacidade de dissolução para este componente. Em outra situação, se utilizarmos, por exemplo, 20 gramas do sal, teremos uma solução insaturada, pois ainda seria possível o solvente dissolver mais deste sal, ou seja, o coeficiente de solubilidade não foi atingido. Em uma terceira situação, ultrapassamos o limite máximo colocando 40 gramas de cloreto de sódio. Neste caso, apenas os 36 gramas ficarão dissolvidos, enquanto os 4 gramas que restaram ficarão no fundo do copo. Porém, se aumentarmos essa temperatura a um limite que consiga fazer com que a água dissolva essa quantidade restante, teremos agora uma solução supersaturada. Vale ressaltar que uma solução supersaturada é instável, e este valor excedente poderá voltar a ser corpo
corpo de fundo a qualquer perturbação causada ao sistema. Quando conhecemos o coeficiente de solubilidade, poderemos construir o gráfico de solubilidade para cada substância em diferentes faixas de temperatura. Chamamos esses gráficos de curva de solubilidade, que apresentam a variação do coeficiente de solubilidade em função da temperatura do sistema. Observemos o exemplo do cloreto de amônio. A tabela nos mostra que o coeficiente de solubilidade vai aumentando juntamente com o aumento da temperatura. Dessa forma, quanto maior a temperatura, mais cloreto de amônio é possível dissolver em 100 gramas de água. Isso ocorre com a maioria dos solutos não voláteis, ou seja, que não evaporam com facilidade. Analisando o gráfico da curva de solubilidade do cloreto de amônio, observaremos que ele é ascendente por causa do aumento do coeficiente de solubilidade à medida que a temperatura é elevada. No próximo gráfico, veremos várias curvas de solubilidade correspondentes a diferentes sais. Note que a maioria é ascendente, porém o sulfato de césio apresenta característica descendente, isto é, diminui seu coeficiente com o aumento da temperatura. Deste modo, quando aumentamos a temperatura da mistura, mais dificuldade o solvente terá de dissolver mais sulfato de césio. Contudo, diminuindo a temperatura, conseguiremos alcançar uma quantidade maior deste sal dissolvido por 100 gramas de água. Esse comportamento do sulfato de césio é incomum nos solutos sólidos, mas é bastante frequente nas substâncias gasosas, que apresentam baixa solubilidade quando as temperaturas são altas. É por isso que os refrigerantes são armazenados em freezers para serem conservados em temperaturas mais baixas. Os gases em temperaturas mais baixas conseguem ficar mais tempo dissolvidos no líquido. Quando abrimos um refrigerante que não está gelado, a quantidade de bolhas de gás que sai é bem maior do que quando este sai da geladeira. Observe o gráfico que representa as curvas de solubilidade de alguns gases. Observem que quanto maior a temperatura, menor será a solubilidade dos gases. É por isso que quando ocorre um aumento de temperatura nos oceanos ou nos rios, os peixes acabam morrendo porque eles dependem do oxigênio dissolvido nas águas. E em temperaturas elevadas, a solubilidade cai e a quantidade de oxigênio disponível para a respiração diminui. Pois é, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Nos veremos nas próximas aulas. Bons estudos, fiquem com Deus e até mais. Tchau!